irmãos, hoje eu não vou dar continuidade ainda à carta de Paulo aos Romanos, como eu iniciei aqui antes das férias, mas nós vamos meditar em outro texto, né? Então, esse texto me levou a refletir sobre várias coisas, e uma delas é justamente o fato do calor que nós vivemos aqui. Nós vivemos no sertão, vivemos no semiárido nordestino, um lugar conhecido por altas temperaturas, e nós já conhecemos bem desde que nascemos, né? Não é novidade nenhuma se falar em calor em Xique-Xique, embora de tempos em tempos a gente possa dizer que está mais ou menos, mas de quando eu me entendo por gente, o Xique-Xique sempre fez calor. Eu acredito que até a volta de Cristo vai fazer calor, e é sempre um fato que nós devemos lembrar, assim, porque não tem como fugir dele. E uma das coisas que mais marca a vida de quem mora no deserto, em lugares quentes, é buscar alívio. Não é à toa que você sempre busca vendas de ar-condicionados por aí, né? Esses dias eu vi uma pessoa agradecendo a Deus pela vida do homem que inventou o ar-condicionado, ou um ventilador, ou um lugar onde você possa tomar um copo de água gelada, né? Enfim, de alguma forma aliviar aquilo que nos atormenta, né? Quem aqui não gosta quando está sentindo aquela dor e de repente alguém passa um remédio que vai no local e você tem aquele alívio imediato, chega, você respira sossegado, né? Ou quando a gente se livra de algum problema na vida, algum pepino, alguma pendenga e passa, dá aquele alívio, né? Aquela sensação de, nossa, como isso é bom, né? Aquela sensação de quando nós passamos às vezes um dia muito ocupado na correria ou trabalhando e chega em casa e liga o ventilador e tira aquele monte de roupa e relaxa e respira e dá aquela aliviada. E a Bíblia usa muito essa figura de alívio. E mais do que o alívio físico, a Bíblia trata muito do alívio da alma, né? Ou seja, de uma alma sedenta, de uma alma cansada, de uma alma carregada pelos seus pecados. E então a Bíblia nos traz sempre figuras ali de Deus e de Cristo como aqueles que trazem um alívio para a alma, que trazem uma fonte inesgotável como a água da vida, onde podemos beber e não ter mais sede, um alimento que podemos comer e não mais ter fome, e é um alívio que se compara aos outros alívios que nós sentimos na nossa vida. Obviamente, muito maior porque envolve a salvação das nossas próprias vidas. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? Como conseguir, como obter alívio para a nossa alma, né? Se os outros alívios são tão bons, imagine o alívio maior de todos. E é por isso que eu convido todos a abrirem as Bíblias aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Uma das passagens mais conhecidas também no meio, nas igrejas, muito repetida pelos irmãos. Mateus 11, 28. Talvez muita gente tenha até grifado na Bíblia. Vamos ler todos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, é uma das passagens mais conhecidas, muito recitada, muito lembrada. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E o Senhor Jesus é perfeito em todas as suas ações, em todas as suas palavras, a maneira como se coloca. E eu acho tremendo como apenas 3 versículos são um alimento bem substancial para nosso espírito, para nossa alma, para nosso crescimento, para nosso alívio. E aqui é muito interessante o que a palavra traz para nós. O Evangelho de Mateus é conhecido por um evangelho que foca muito a questão do reino. Há um reino, esse reino é inaugurado por Cristo, e Cristo é o rei desse reino. E os súditos desse reino têm que viver à altura, têm que ter vida diferente, têm que pensar diferente, viver diferente. Porque não existe esse negócio de
todo mundo é filho de Deus. Os filhos de Deus verdadeiros são aqueles que creem no seu Filho, que creem em Cristo como seu Salvador. Então a palavra é muito clara com relação a essas coisas, e aqui no decorrer do Evangelho você vai tendo a narrativa mostrando o nascimento de Cristo, porque que ele veio, quem é esse rei, as suas características, o poder que ele tem. Você vai ver Cristo fazendo curas e milagres extraordinários, de maneira que ele só tocava, só falava, e as pessoas ficavam curadas. E a Bíblia menciona apenas alguns casos, mas ela deixa claro para nós que eram centenas de pessoas que iam o tempo inteiro a Cristo, em busca de alguma forma de alívio, em busca de alguma forma de refrigério, em busca de alguma forma de fugir dos seus problemas. E assim é até hoje. Tanto que muitas igrejas milagreiras, ou que focam muito em milagres, são lotadas de pessoas, porque todo mundo tem pepino para resolver, todo mundo tem uma doença para curar, todo mundo tem uma situação financeira para dar jeito, todo mundo tem problema de família, todo mundo tem problema de trabalho ou pela falta de trabalho. E por aí vai, de maneira que onde se oferece alívio para isso, todo mundo vai. Mas nós não vemos uma fila do mesmo tamanho para buscar alívio para a alma. Nós não vemos uma fila do mesmo tamanho para buscar salvação, para buscar a glória de Deus, para buscar conhecer mais a Deus. A fila é muito menor. E a Bíblia vai mostrando isso para nós. Então, Jesus teve que lidar com pessoas difíceis, né? Com pecadores como nós, como eu e você. E haviam várias classes de pessoas aqui, haviam religiosos, haviam o povão, haviam pessoas ali de todas as classes sociais. E o mais tremendo é que Jesus vem justamente para os mais miseráveis, para os que estão quebrados, para os que estão falidos, para os que estão no fundo do poço, para quem está assim, marginalizado completamente, em todos os sentidos. E ele mesmo vai dizer, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de remédio. Né? Então eu não vim para quem está bem, eu não vim para quem se acha bom, eu vim para salvar pecadores. A missão de Jesus é salvar pecador. Então, se você não se vê como um pecador, obviamente Jesus não veio para você. O Evangelho não é para você. E é por isso que nós precisamos nos atentar a essas verdades. E aí a gente chega aqui no capítulo 11, né? Você vai ver Jesus aí também pregando em algumas cidades, né? E dando testemunho de João, depois dando uma bronca em algumas cidades que viram seus milagres, mas que não creram. E aí no verso 25 em diante, ele vai mostrando aí, ele com as pessoas mais frágeis. Ele vai dizendo, por aquele tempo, verso 25, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Graças te dou, né, porque Deus ocultou aos sábios. Sábios e instruídos aqui são palavras que lembram para nós, vamos dizer, pessoas que tinham curso superior, pessoas que tinham um conhecimento formal, vamos dizer assim, mais privilegiado, pessoas inteligentes, pessoas que botavam a cachola para funcionar. Jesus está dizendo, olha, Deus não está restrito, a revelação de Deus não é para quem é mais inteligente, ou para quem tem mais dinheiro, ou para quem tem uma formação melhor, mas o Evangelho é para os pecadores. Seja rico, seja pobre, seja intelectual, seja leigo, enfim, não interessa. O Evangelho, ele vem como o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E isso é fantástico. Jesus dá graças a Deus por isso. E revela aos pequeninos, revela aqueles que são frágeis, revela aqueles que estão abandonados por tudo e por todos, e que necessitam de salvação. E aí talvez muitas pessoas hoje nem se enxerguem dessa forma, porque a nossa tendência é nos vermos melhores do que nós somos por causa do pecado. Então a primeira coisa que nós precisamos, olhando para o texto que nós lemos nessa noite, para encontrar alívio para as nossas almas, a primeira coisa é reconhecer que somos totalmente incapazes de buscar a Deus e de conhecer a Deus por nós mesmos. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos tolos por natureza, nós nascemos inimigos de Deus e por isso nós não temos condições nenhuma de nos achegar a Deus, de buscar a Deus adequadamente, se não for pelo próprio Deus. Então por isso que o verso 28, Jesus está aí fazendo um chamado, vinde a mim. Óbvio que ele está fazendo esse convite, mas nem todos atenderão.
Ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Cansado, sobrecarregado, e a palavra cansado aqui é a pessoa que está mesmo esgotada, é aquela pessoa que já, vamos dizer assim, pegou no pesado o máximo possível, esgotou totalmente sua energia e não conseguiu chegar onde dava. Mais ou menos como uma pessoa que tenta nadar num mar, em algum lugar muito grande, e ela gasta toda a energia e quando chega na beira já está no limite, ou talvez nem chegue porque não conseguiu chegar, nadou, morreu na praia. E a exaustão, ela mata mesmo, nosso organismo ele é limitado, de maneira que se a gente esforça muito, chega um ponto que não aguenta, o coração não aguenta, os pulmões não aguentam, e aí você ou morre, ou acaba desmaiando, ou tendo um mal-estar muito sério. Então, essas pessoas estão cansadas, essas pessoas não estão só cansadas, mas também sobrecarregadas. E essa é a classe de pessoas que Jesus chama para ir até Ele. Né? O sobrecarregado é aquele que está carregando algo que é bem pesado e que é bem maior e que faz cansar ainda mais. Ou seja, alguém que está no limite do limite, né? Que está quebrado, que está incapacitado. E, portanto, são os adjetivos usados para falar desse tipo de pessoa. Não dou conta, não aguento. É alguém que já buscou muita coisa. E para a gente entender melhor o contexto, nessa época havia uns fariseus, que era um grupo religioso, de homens que se achavam separados, inteligentes, mais santos, melhores do que os outros. Jesus constantemente debatia com eles, constantemente era atacado por eles, difamado por eles. E o que é que esses homens faziam? Colocavam um fardo sobre as pessoas. Ou seja, além da religião judaica, que tem uma série de leis para se cumprir, uma série de coisas para observar, de sacrifícios, de rituais, extremamente uma lista bem grande, você pode ler ela em Levítico e outras passagens do Antigo Testamento. Além dessa, tinha a lei que eles colocavam sobre as pessoas, que era a sua própria interpretação da lei. E aí vinha mais um monte de regra, de como comer, de como se vestir, de como fazer isso ou fazer aquilo, uma coisa extremamente cansativa, um fardo extremamente pesado e que deixava as pessoas esgotadas espiritualmente falando. Era impossível de cumprir tudo aquilo, nem eles mesmos cumpriam tudo aquilo que eles colocavam sobre as pessoas. Se você for um pouco mais na frente, em Mateus capítulo 23, aí no mesmo Evangelho, Mateus 23, no verso 4, quando Jesus está aí dando uma dura nos fariseus e nos escribas, que eram outro grupo religioso, olha o que Jesus fala sobre eles, que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eram homens religiosos, eram homens que ensinavam um monte de coisa para as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Eles eram hipócritas, falavam e não viviam, criavam um monte de regra que não estava na Bíblia, né? Mas as pessoas ficavam sobrecarregadas. Então, quando você estava cansado e sobrecarregado, é porque você queria tanto obedecer aquilo, você queria tanto agradar a Deus, e você queria tanto seguir aquelas regras que chegava um ponto que você não conseguia dar conta. Porque nenhum homem é capaz de se achegar a Deus por si mesmo e pela sua própria força. Então acabava cansando, acabava sobrecarregando, as pessoas já tinham um fardo da vida cansativa, e aí eles colocavam mais esse fardo sobre as pessoas, mais esse peso sobre as pessoas. E é por isso que nesse contexto, o primeiro público aqui, para quem o evangelho é escrito, esse era um dos problemas que aconteciam, esse era uma das labutas que tinham. E as pessoas estavam cansadas, estavam sobrecarregadas, estavam sem poder mais dar conta. Então, aquela pessoa que buscou a verdade ali para aliviar a consciência, mas não encontrou. É aquela pessoa que pela sua própria força tentou achar Deus de alguma forma. E hoje, além da religião judaica, você tem milhares de outras religiões que colocam mais fardos sobre as pessoas, que fazem as pessoas também ficarem sobrecarregadas e cansadas. E nós estamos em um mundo onde as pessoas estão dessa mesma forma, sobrecarregadas e cansadas, de maneira que o mesmo evangelho que Cristo pregou lá é o mesmo que tem que ser pregado aqui, e é o mesmo que é o remédio para as pessoas cansadas e sobrecarregadas do nosso tempo. Talvez muitos de nós aqui estejamos nessa situação,
Talvez você entrou aqui dessa forma. Talvez você que não seja cristão tenha a sua religião e na sua religião se ensina que você tem que cumprir um monte de rituais, que você tem que fazer de tal jeito, que você tem que fazer isso, aquilo, um sacrifício tal, uma cor de roupa tal, acender vela tal, ou fazer tal, para que resolva seus problemas. E você vai enchendo disso, mas você vai percebendo que isso não funciona. Né? Você faz o ritual e sua vida continua a mesma coisa. Você faz alguma simpatia para ganhar dinheiro, continua pobre. Né? Continua quebrado, continua endividado. Aí você faz para resolver problema de família, e vai, faz um ritual, uma promessa, ou acende uma vela, ou anda de joelho em tal lugar, ou faz isso, vira de cabeça para baixo, ameaça o santo, mas a vida da sua família continua de mal a pior. Né? Você tenta buscar algo que preencha a sua alma, e ela continua vazia. Você tenta se apegar mais aos rituais e às coisas que são aprendidas e sua vida continua vazia, continua sem sentido, continua perdida e você sente isso que não preenche. E tanto é que não preenche que você mesmo não respeita aquilo. Né? Quantas pessoas dizem, eu sou dessa religião A ou B, mas elas mesmas, né, vão quando dá certo, vivem como dá certo, não estão nem aí, porque elas mesmas sentem que aquilo não é sério. Que aquilo não preenche, que aquilo não resolve, então não se leva a sério. E tudo aquilo que a gente não leva a sério, a gente deixa de lado, a gente vai empurrando com a barriga, a gente faz de todo jeito. E é por isso que, por mais que se enche as pessoas de rituais e religiões e coisas mais, não funciona. É cansativo, e é cansativo porque você não vai dar conta, você não consegue carregar esse peso, você não consegue limpar os seus pecados, você não consegue limpar a sua consciência pesada, você não consegue salvar você, e quanto mais você tenta, menos você consegue, porque é impossível para os homens, não tem como. Por isso que está cansado, por isso que está sobrecarregado, por isso que está no limite, e talvez tenha até muitos crentes assim também, porque se esquecem do Evangelho. Porque se esquecem de Cristo, porque depois começam a se apegar ao aspecto religioso da vida cristã, esquecem da graça de Deus e acabam também cansando e sobrecarregando. Né? Acaba se enchendo, e o pecado é um fardo que também pesa muito nesse processo, porque ele vai nos desgastando, ele vai nos afastando de Deus, ele vai nos esfriando, e quanto mais frio a gente fica, quanto mais distante de Deus a gente fica, menos interesse pelas coisas de Deus realmente a gente tem, a gente passa a viver a vida religiosa no automático, e o resultado é também cansaço e sobrecarga, porque não tem como. Então, com a sua força, do seu próprio jeito, você não vai conseguir aliviar a sua alma. Você não vai conseguir se livrar dos seus pecados, você não vai conseguir resolver os seus problemas, você não vai conseguir sair do zero. Não tem como. Então, nada que você possa fazer vai mudar Deus, ou vai mudar a palavra de Deus, ou vai mudar a vontade de Deus. E é importante que você saiba isso. Então, não está no nosso controle, não está na nossa capacidade, não está naquilo que podemos fazer, está naquilo que Deus faz. Então, por isso que Jesus está chamando, venha a mim. Vocês que estão cansados, estão sobrecarregados, estão aí esbagaçados no pecado, afundados, cheios de regras, mas perdidos, venham a mim. O único que pode falar dessa forma é Jesus. O único homem que, se tem notícia na história do mundo, e a única religião do mundo é o cristianismo, tem passagem desse tipo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não vai encontrar isso no islamismo, você não vai encontrar isso no espiritismo, você não vai encontrar isso em mais nenhum outro ismo aí fora, apenas em Cristo. E é tremendo. Nenhum pastor pode falar isso de si mesmo, nenhum padre, nenhum líder religioso, ninguém. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele mesmo fala no verso 27, né? Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele é o Deus que se revela, ele é o Deus que revela o Senhor, e é de maneira que se você quer conhecer a Deus, você só pode conhecer através de Jesus Cristo. Se você quiser agradar a Deus, você só pode agradar através de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer Deus intimamente, você só pode conhecer através de Jesus Cristo, porque o Filho conhece o Pai conhece o Filho, eles têm uma comunhão perfeita, e fora de Cristo, você não consegue ter salvação, você não consegue ter paz com Deus, e você vai continuar sobrecarregado, vai continuar cansado, você está estafado, você não dá conta de resolver o processo. Então Jesus vai dizendo, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E ainda assim tem muitos de nós que quer dar uma de forte, de durão,
que nada, eu sou muito bom, sou muito santo, sou um bom cidadão, eu consigo dar conta, eu sou uma boa pessoa, né? Eu pago minhas contas, nunca traí minha esposa, trabalho direitinho, sou um cidadão exemplar. No final, quando eu morrer, minha vaga no céu está garantida. É assim que a maioria das pessoas pensam. É assim que a maioria das religiões ensinam. A única religião que existe, que vai mostrar a salvação não por obras, mas pela graça, é aquela que se revela nas Sagradas Escrituras e tem como centro Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todas as outras vão te ensinar alguma forma para ser salvo. Faça isso e será salvo. Age assim e vai resolver. Faça de tal forma e você ganha pontos com Deus. Né? Alimente alguém, faça boa caridade, faça isso e aquilo. Nós devemos fazer o que é bom, nós devemos ajudar os necessitados, mas devemos saber que isso não vai nos dar direito à salvação. A salvação da alma, alívio para a alma. E isso vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com as nossas ideias erradas, vai quebrar essa noção falsa que a gente tem de que podemos chegar até Deus por nós mesmos. Eu me lembro de toda a aula de religião, hoje não se tem mais, mas na minha época ainda tinha aula de religião. Geralmente quem eram os professores eram pastores, padres ou líderes de alguma outra coisa, mas todos eles eu me lembro, na primeira aula sempre falavam, o que é religião? Eu botava lá no quadro, religião quer dizer religar. Religar o quê? O homem com Deus. Né? Como se tivesse um botãozinho que o homem cria, uma tomada que ele aperta, pam, agora estou com Deus, estou bem com Deus, agora Deus me aceita. Ó, fiz uma escada para o céu. Essa tentativa de fazer uma escada para o céu não é nova. Desde Babel, que era uma cidade perdida, de um povo idólatra, pagão e rebelde contra Deus, que é quando a linguagem do mundo é confundida, que o homem tenta criar seu próprio caminho para Deus. Não vai funcionar. Nunca na vida, nenhum ser humano é capaz de abrir as portas do céu, é capaz de se reconciliar sozinho com Deus e buscar Deus por si mesmo. Ninguém pode fazer isso. A única porta para Deus, o único caminho para Deus é Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão através dele. E graças a Deus por isso. Mas ainda assim a gente não fica satisfeito, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer botar um peso lá, a gente quer achar que tem alguma glória nossa no processo, mas não tem. E aí você não vai conseguir. Seus esforços vão ser inúteis, você não vai dar conta, porque você não vai conseguir se salvar, você não vai conseguir limpar você, purificar você do pecado que há em você. Só Deus pode fazer isso. Então, se você não reconhecer que você é um pecador, que você é limitado, que você é necessitado, que você é fraco, que você não consegue, você nunca vai conseguir alívio para a sua alma. Enquanto você achar na sua cabeça que alguma coisa que você faz, ou o seu jeito, ou a sua personalidade, ou a sua religião vai te salvar, você não vai conseguir alívio para a sua alma. Enquanto você achar que você pode viver a vida do seu jeito, você não vai encontrar alívio para a sua alma. E várias outras coisas podem pesar para deixarmos cansados. A gente busca salvação não só na religião, mas às vezes buscamos salvação em outras coisas, em dinheiro, trabalho, bens, em nós mesmos. Toda vez que a gente acha que pela nossa capacidade nós resolvemos e nos cuidamos e nos protegemos, é como se nós estivéssemos esquecendo do Salvador e tentando fazer o nosso próprio caminho para a salvação. Toda vez que você colocar suas forças no homem, você vai fracassar, você vai afundar, você vai continuar cansado e sobrecarregado. E assim estão as pessoas. Você pode sair na rua, a maioria das pessoas dizem ter uma religião. Né? Se você sair fazendo aí uma pesquisa, a minoria são ateus, que são minoria no mundo inteiro, mas no Brasil quase todo mundo tem alguma visão religiosa, algum tipo de credo, vai em algum lugar de vez em quando, então todo mundo tem uma concepção de Deus de alguma forma. E você pode sair pesquisando, né? Você é de que religião? Eu sou dessa e dessa. Mas quando você vê a vida da pessoa, a pessoa ela está atribulada, ela está triste, ela está vazia, ela está perdida, mas ela continua agarrada ali naquela ideiazinha dela, que ela mesmo, lá no fundo, sabe que não funciona, mas ela se agarra porque não achou mais nada para se agarrar. É como a pessoa que está se afogando ali, não tem uma boia boa, um bote bom, mas um pedacinho de pau, um graveto, ela tenta agarrar para ver se de alguma forma escapa da morte. É mais ou menos assim o ser humano tentando se salvar, tentando buscar Deus da sua forma. E não vai encontrar alívio, não vai encontrar sossego, não vai encontrar saída, enquanto não se alinhar com o Filho de Deus. Então Jesus continua nos chamando hoje, venham até mim, vocês estão cansados, sobrecarregados.
E só ele pode dizer isso, e eu vos aliviarei. Mas eu vou deixar o alívio para o final, primeiro eu quero apertar. E aí então a segunda coisa que você e eu precisamos para encontrar alívio para a nossa alma é trocar de jugo. Aí você, o que é jugo? Né? O que raios é isso? Se você pesquisa por aí, e os nordestinos sabem muito bem, principalmente os mais velhos, e quem já teve contato de ir na comunidade rural, o jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre os bois. Né? Às vezes você pode colocar 2 animais num jugo só, ou num animal só. E o jugo é um negócio um pouco pesado de madeira, às vezes é utilizado, por exemplo, quando você tem um boi mais novo, que precisa dar uma mansada e obedecer o dono, aí ele é colocado no jugo junto com o outro boi já mais domesticado, para que ele vá aprendendo nos passos do outro e se acostumando com a direção que o dono dá. E aí então, é interessante que Jesus não tira o jugo, ele troca de jugo. Se você vê o verso 29, você vê, tomai sobre vós o meu jugo. Né? Jesus está usando uma linguagem simbólica, Jesus usava coisas do dia a dia das pessoas, para que ficasse mais fácil entender realidades espirituais. É claro que Jesus não vai botar um jugo de madeira no seu pescoço, né? É mais pesado, infinitamente mais pesado do que um de madeira, mas é muito melhor do que o jugo que talvez você esteja carregando do pecado, da religiosidade vazia e da própria miséria que você vive. Tomai sobre vós o meu jugo, porque aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aí Jesus no verso 30 ainda fala, porque o meu jugo ele é suave, ele é leve, ele é diferente. Então, nós sempre vamos ter um Senhor, nós sempre vamos ter um jugo, tem alguém que nos controla. Na época dos fariseus, quando você dizia que alguém tinha um jugo, é como se alguém fizesse parte de uma determinada escola, ou seguisse algum tipo de profeta, de algum sábio. E então, quando Jesus está trazendo essa figura, ele está trocando. Vem fazer uma troca comigo. E é uma troca extremamente vantajosa, porque você está trocando um jugo pesado do pecado, né, da perdição, por um jugo leve, light, que Jesus coloca. E isso é muito interessante. Então, Jesus acaba trazendo para nós essa ideia. Você sempre vai carregar um jugo, mas o jugo de Jesus é infinitamente melhor do que o jugo do pecado, do que o jugo da miséria, da perdição. E só Jesus é quem pode fazer isso. Então, assim, não tem como você ser livre 100%. Você não é dono de você, ninguém é. Sua vida pertence a Deus, tudo que temos é de Deus. Nós somos apenas meros administradores, e é por isso que quando morremos, nós não levamos absolutamente nada conosco. Porque é como se fosse alugado, é como se fosse emprestado, temporário. E Deus vai deixando claro que nada nos pertence, tudo é dele, o ar que respiramos, a nossa vida, a nossa existência, tudo que temos, tudo pertence a Deus. Né? A gente que se atreve a se achar alguma coisa, ou se achar dono de algo, mas na verdade tudo pertence ao Senhor. Então Jesus só está trocando o jugo. Né? Ele só está mudando a rota, e esse jugo é vantajoso, porque você coloca o jugo do pecado sobre Jesus, e ele coloca sobre você o jugo suave da salvação, de estar em paz com Deus, e é algo maravilhoso. Jesus não está aqui dizendo que você não vai ter responsabilidade nenhuma, a graça dele não é barata, não é simplesmente dizer, olha, a salvação é de graça, e é de graça, você não paga absolutamente um centavo por isso, não é à toa que Jesus está aqui, principalmente em meio a pessoas miseráveis, inclusive financeiramente falando. Mas tem um peso, e é pesado, no sentido de que viver para Cristo não é fácil. Ele chama a gente a carregar uma cruz, ele chama a gente a negar a nós mesmos. Negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não é fácil. E, diga-se de passagem, impossível para uma pessoa que não conhece a Deus. E ele se coloca como aquele que ensina, ele diz, olha, aprendam de mim. Né? Eu sou manso e humilde de coração. É um mestre diferente dos fariseus. Os fariseus se colocavam como melhores e acabavam excluindo as pessoas que eles achavam mais pecadoras. E Jesus é aquele que, sendo o melhor em tudo, entra no meio dos pecadores para salvá-los e conduzi-los a Deus de uma maneira especial e graciosa. Só Jesus tem essa característica. E é um exemplo para qualquer mestre. Tanto que os bons professores da vida, os bons mestres da vida, marcam para sempre a nossa existência. E Jesus, sendo o mais perfeito de todos, ele diz, aprendam de mim, tome meu jugo. E essa palavra ela é bem parecida com a palavra que é usada em Mateus 28 para fazer discípulo, ou seja, andar no caminho de Cristo, ouvir de Cristo, aprender de Cristo. Por isso que eu falei
para chegar a Deus só através de Cristo, para conhecer Deus só através de Cristo, para viver para Deus só com Cristo, para amar Deus de verdade só com Cristo, para ser salvo de verdade só por meio de Cristo. E é por isso que Cristo está se colocando como aquele que vai ensinar, como aquele que estou dizendo, aprendam de mim que é melhor. A minha fonte é confiável, porque eu sou Deus, eu conheço a palavra, eu estou tirando esse jugo pesado de vocês e dá um alívio para a alma. Descansem em mim, creiam em mim, vivam para mim, conheçam Deus através de mim e você vai realmente descansar, você vai realmente tirar essa carga pesada de cima de você. Então nós vamos aprendendo a viver pela força de Cristo. Quando Jesus nos chama para viver para Deus, Ele primeiro vai nos capacitar. Antes dele dizer para a gente viver assim, assado, Ele primeiro vai nos transformar. Por isso que não tem como, no começo eu falei, não tem como você viver a vida cristã na sua força. Porque sempre, às vezes, a gente se empolga. Não, 2019 chegou, agora eu vou para a igreja. Né? Não vou perder um dia e eu vou botar lá e eu cumpro. Não vai funcionar. Ah, agora eu vou mudar. Não vai funcionar. Um monte de promessa que você fez lá na virada do ano, você não vai cumprir. E principalmente com relação às coisas de Deus. Porque na força da carne, não dá para viver espiritualmente. Na sua própria força, achando que você é capaz, você não vai dar conta. Por isso que Jesus está dizendo, eu sou manso e humilde. Por isso que o apóstolo Paulo reforça essas características nos filhos de Deus. Nós também devemos ser mansos e humildes. A humildade de Cristo, sabe tudo, pode tudo, poderia ser o cara mais arrogante que já existiu na face da terra, mas ele se coloca como aquele que é humilde e manso. Olhe para Ele, aprenda dEle, conheça Ele, busque a Ele, ouça Ele, confie nele, se agarre a Ele, porque é a única esperança que nós temos nesse mundo caído. E aí ele vai se colocando como manso e humilde de coração, e vai dizer que vocês vão achar descanso para a vossa alma. E ele vai dizendo, o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Vocês vão continuar com um fardo, mas é leve. Vocês vão continuar ainda com um jugo aí, mas é um jugo que é suave, completamente diferente do outro jugo. Só que o pecado é uma miséria na nossa vida, porque a gente não quer Deus e a gente prefere ficar cansado e sobrecarregado do que ter alívio. A gente prefere continuar servindo a Satanás e o mundo do que servir a Cristo. A gente prefere continuar preso, mesmo com a porta da prisão aberta, porque o pecado nos acomoda, nos prende, nos ilude, nos cega para as realidades do Senhor. Então, por isso que Jesus está fazendo essa troca aqui, troca extremamente vantajosa. Diga-se de passagem, para ele não tem vantagem alguma, porque é você trocar uma coisa muito boa por uma coisa muito ruim. E não há vantagem trocar pecado por salvação e coisas tais. Então, é interessante observar esse jugo suave de Cristo, né? E aí, obviamente, a terceira etapa aqui do nosso pensamento, Jesus tirar esse fardo é descanse em Cristo, né? Então, que alívio grande, que alegria grande poder descansar no Senhor. Você saber, olha, eu não posso me salvar, eu não vou conseguir me sustentar. Não adianta eu fazer promessas porque eu não vou dar conta, mas em Cristo eu consigo. Né? Em Cristo eu chego lá. Em Cristo eu vou mais longe do que eu seria capaz de ir. Em Cristo eu posso conhecer Deus de uma maneira toda especial. Então nós devemos ter essa confiança e descansar nele e saber que ele já fez tudo que é necessário para sermos aceitos diante de Deus. A gente só precisa crer nele, a gente só precisa viver para ele, porque ele é quem nos guarda, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos direciona. E aí você diz, mas sim, mas vamos carregar um fardo, mas é um fardo leve. E aí eu me lembrei de uma frase que eu até anotei aqui do J.C. Ryle, mas a pronúncia correta é J.C. Ryle, que é um grande pregador, conhecido de vários irmãos aqui, um cara que tem edificado muitas vidas. E no seu comentário de Mateus ele disse assim, os consolos do Evangelho ultrapassam em muito o peso da cruz. É uma coisa tão gloriosa servir a Deus, é um privilégio tão grandioso o Evangelho, o amor de Deus através de Cristo, que você carrega a cruz com muito mais tranquilidade. Você carrega o fardo com muito mais tranquilidade, porque é um fardo leve, e é servir a Deus por amor e não por imposição. E aí é que está, é Deus chamando os homens a um relacionamento com Ele através do seu Filho, e não simplesmente eu impondo regras. Se eu chegasse aqui e exigisse daqueles que não são crentes um comportamento de crente, eu seria um louco. Porque ninguém seria capaz. Não adianta eu tentar chegar na sociedade, vamos supor que eu dominasse os meios de comunicação e tudo, e agora, a partir de hoje, vocês vão ter que ser cristãos na tora ou vão ser presos. Isso não ia funcionar. E não é assim que funciona. E a maneira de Jesus trabalhar em nós é completamente diferente.
ela é suave, ele vai nos convencendo, ele vai nos moldando, ele vai nos moldando, e o Espírito Santo vai fazendo um trabalho de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele não vai impondo, mas ele vai moldando, e de repente a ficha cai, você se vê um pecador necessitado de um grande Salvador, e é um milagre grandioso, aquilo que só Deus é capaz de fazer no coração do homem. Então, antes de Jesus dizer, viva assim, ele vai te dar vida. Antes de Jesus dizer, vá para tal lugar, ele vai te capacitar a ir para tal lugar. Não vai ser na sua força. Então, talvez os pais que tenham filhos, né, que não são convertidos, e às vezes você tenta na tora empurrar o menino para conhecer Deus, e dá um jeito meio violento, você fica doido para ver o menino no caminho de Deus, você tenta forçar um negócio, não vai funcionar. Seu parente você tenta empurrar, não vai funcionar. Primeira coisa, orar. Segunda coisa, testemunhar e confiar que Deus é poderoso para salvar quem Ele quer, na hora que Ele quer, através da sua palavra. E isso a gente fica inquieto, a gente quer cansar mesmo, a gente quer se desgastar, a gente às vezes até na igreja assume um monte de coisa, tenta resolver um monte de coisa, a gente esquece que a igreja é de Cristo e que Cristo é o único que tem força, que é macho o suficiente para sustentar o peso da igreja, né, de salvar pecadores e levar os homens até Deus. Nenhum de nós tem essa força. Lá em Isaías 53 ele é chamado de Deus forte, né? Ou seja, ele é forte, ele aguenta a carga ruim nossa, toda sobre ele, para que nós possamos nos achegar a Deus. Nós somos fracos, a gente não aguenta dar um passo na vida sem Deus, mas ele é forte, infinitamente mais. Então a ideia é Cristo vivendo através de nós, é Cristo nos moldando, e todo o nosso relacionamento com Deus sendo mediado através de Jesus Cristo. Por isso que ele pode dizer, venham a mim, né, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, venham a mim, eu sou humilde, eu sou manso de coração, eu posso mudar tudo. Isso traz descanso, né? E aí me lembra, e talvez até Mateus esteja se referindo a isso, se você abrir Jeremias, o profeta Jeremias lá atrás, muito tempo antes de Cristo, já trazia algumas profecias que apontavam para a mudança que haveria na nova aliança, por meio de Cristo. E uma delas é esse descanso. Isaías 31, no verso 25, tem lá uma profecia, uma promessa de Deus ao seu povo, que se cumpre em Jesus. Verso 25 do capítulo 31 de Jeremias diz assim, porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Então, onde isso é cumprido? Em Jesus Cristo, né? Aquele que sacia, aquele que alivia, aquele que, agora eu posso descansar em paz, agora eu posso pôr minha cabeça no travesseiro e saber que o meu pior problema foi resolvido. E o pior problema de qualquer um de nós aqui não é uma doença, não é a situação financeira, não é problema no trabalho, não é problema na família. O pior problema é o pecado, é não estar bem com Deus, é estar em desobediência contra Deus. Esse é o maior problema. Então, quando você é perdoado, quando você é salvo, quando você é transformado, quando você tem paz com Deus por meio de Cristo, você pode dormir tranquilo, mesmo com o mundo desabando ao seu redor, porque o seu principal problema foi resolvido. E o principal problema do homem é o pecado, é não estar bem com Deus. Por isso que a sobrecarga e cansaço é você estar afundado no pecado, né? Afundado numa vida sem Deus, afundado no seu vazio religioso. E, portanto, você tem esse problema que é o pior de todos, porque separa você de Deus. Então, por isso que os homens, e Jesus faz esse convite às pessoas, e isso não é revelado a todos, né? E Jesus está aqui mostrando isso, e mostrando que é do agrado do Pai revelar isso a algumas pessoas, e Ele vai trazendo as pessoas para Deus. E aí lembra também o Sermão do Monte, se você voltar em Mateus 5, verso 3, que tem as famosas bem-aventuranças, no verso 3 você tem aí uma parte daquilo que nós falamos aqui. Bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito não é ser pobre financeiramente, é ser pobre espiritualmente. Por isso que o texto faz questão de frisar os humildes de espírito. Talvez algumas versões tragam pobres de espírito. A palavra lá é uma palavra grega que é utilizada para falar do mendigo, aquela pessoa que não tem absolutamente nada na vida e nem onde cai morta, mas no sentido espiritual. Ou seja,
Para você ter um alívio em primeiro lugar, você tem que saber que você é miseravelmente perdido, miseravelmente falido espiritualmente. É você reconhecer: Deus, sem o Senhor não consigo. Sem o Senhor não consigo viver uma vida santa, sem o Senhor não consigo ter compromisso com Deus, sem o Senhor não consigo viver para o Senhor, sem o Senhor não consigo glorificar Teu nome, sem o Senhor não consigo obedecer a Tua palavra, sem o Senhor não consigo manter os meus relacionamentos pessoais, seja marido e mulher, com pais e filhos, na igreja. Nós não conseguimos sem Cristo. É reconhecer a nossa total falência, a nossa total dependência. Por isso, não fique fazendo promessas vazias, não confie em você, mas confie em Cristo. Deposite todo o seu fardo em Cristo e receba o fardo dele, que é muito mais leve, muito mais tranquilo. E essa é a ideia que o texto vem trazendo para nós: obedecer por amor, não por imposição. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, antes da gente finalizar, abre João 14. A ideia é que você obedeça a Cristo por amor. Então, aqueles que amam a Cristo e são salvos por Ele, vão obedecê-lo porque o amam, porque são gratos por aquilo que Ele fez. Mas se você tentar viver os mandamentos de Deus sem amá-lo, sem ter um relacionamento com Ele, vão ser extremamente pesarosos, pesados, chatos e difíceis. João 14, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. É bem conhecido também: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Fica muito mais fácil obedecer quando se ama. Fica muito mais fácil guardar os mandamentos de Deus quando se ama a Deus. Fica muito menos cansativo e não é pesado. E é por isso que é um fardo extremamente leve, porque quando você está bem com Deus por meio de Cristo, você faz questão de servir a Cristo, porque você sabe que você estava perdido e agora você está salvo. Você sabe que você merecia o inferno e agora, pela graça de Deus, você foi alcançado e vai ter a vida eterna. Então é por isso que aqueles que conhecem Deus de verdade, aqueles que descansam em Deus de verdade, aqueles que já depositaram seu fardo em Cristo, obedecem e fazem questão de guardar e viver para Deus por gratidão, por amor, não por imposição, não com dor, não com sofrimento, mas por prazer. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena amar esse Deus, vale a pena dar a vida por esse Deus, porque Ele deu a vida por mim também. Vale a pena servi-lo e fazer o que for possível, até me desgastar nessa obra, porque o que Ele fez por mim foi muito maior. Esse é o pensamento que está no coração de todos os verdadeiros crentes na face da terra. Amor, desejo por ser melhor para Deus, porque Deus fez aquilo que eu jamais vou merecer, que foi me salvar da morte e da perdição por meio de Cristo. Então continua o mesmo convite hoje: venham a Cristo todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele lhes aliviará. Ele pode dizer isso, Ele pode fazer isso, Ele vive e reina para sempre, e hoje essa ordem, esse convite continua para todos nós. Então, o que você está esperando? Você vai continuar arrastando o fardo do pecado na sua vida enlamaçada, afundada na miséria e vazia? Ou você vai jogar tudo isso fora e passar a servir esse Deus, a passar a trocar o jugo com esse Cristo maravilhoso e ter alívio para a sua alma? Como sedenta, aquela pessoa que está sedenta, que está cansada, que está falida, de repente encontra vida, de repente encontra salvação, de repente encontra refrigério, paz com Deus. E não tem nada melhor nesse universo do que estar em paz com o Criador, do que estar em paz com o Senhor. É a melhor coisa que pode acontecer a miseráveis pecadores como nós. É a melhor notícia que existe na face da terra, é o fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E hoje continua. Para onde você tem ido? Quem você tem seguido? A sua vida está centrada em quê? Como você tem, o que você tem feito para Deus, e o que vai acontecer depois? Então, só para fechar o raciocínio, como é que você se livra desse fardo? Para aqueles que ainda não se livraram aí do fardo do pecado, a primeira coisa é: se arrependa do seu pecado. Se arrependa, reconheça que você tem pecado contra Deus, reconheça que você tem vivido em desobediência a Deus, reconheça que sua vida ela está completamente contrária à palavra de Deus, e corra e peça perdão e se arrependa, porque o Senhor é misericordioso para perdoar e para salvar qualquer pecador. Outra coisa que você tem que fazer para se livrar desse fardo é: negue-se ou renuncie você mesmo.
Abra mão do seu orgulho, abra mão de muitos dos seus prazeres, abra mão da sua autossuficiência, da sua autojustiça, da sua religiosidade vazia, joga isso no lixo e corra para Cristo. E aí você pode dizer, mas eu não vou conseguir, é muita coisa, é muito difícil, exige muita coisa da vida. Lembra, não é na sua força, é na força de Cristo. Você não vai conseguir mesmo não, você não vai se salvar mesmo não, você não vai se sustentar na igreja sozinho não. Você precisa totalmente, vai depender totalmente de Cristo o resto da vida. Todos nós. Tem os que reconhecem isso e tem os que continuam vivendo sem reconhecer. Mas todos igualmente necessitam de Jesus Cristo para se sustentar. Você não consegue viver a vida cristã sem Cristo. Você não consegue obedecer a palavra de Deus sem Cristo. Você não consegue ter paz com Deus sem Cristo. Então, renuncie você. Abra mão do monte de desculpas que você vai criando na sua cabeça. Talvez você pense, não, depois eu posso servir a Deus. Não, mas tem tanta coisa boa lá fora, e um monte de farra, um monte de coisa que me atrai, um monte de coisa que me prende. Todos nós somos pecadores, todos nós somos seduzidos pelo pecado, mas o Filho de Deus, poderoso, quando nos transforma e o Espírito habita em nós, nós podemos dizer não a todas as atrações que tentam competir com o lugar de Deus, que vem do mundo. Então, todos nós devemos lembrar disso, e guardar no coração e saber disso. Você só vai conseguir viver para Deus, ter paz com Deus, quando você jogar o seu fardo aos pés de Cristo do pecado e receber esse fardo leve e suave do Senhor. A voz doce e suave de Cristo que continua dizendo hoje, venham a mim os cansados e sobrecarregados. Porque essa mesma voz suave um dia vai ecoar como um trovão no universo dizendo, apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. Então é muito melhor servir ao Senhor do que permanecer em rebeldia contra o Senhor. É muito melhor você ter uma vida diferente. Isso não quer dizer que você não vai ter sofrimentos e dificuldades, mas vai dizer que agora você tem alívio e refrigério em meio aos sofrimentos e dificuldades, até o dia em que o reino dele se estabelece plenamente, e aí então não haverá mais choro, mais tristeza, mais miséria, e todos viverão com o Senhor pela eternidade. Que fardo parece melhor? Que vida parece melhor? E por que você ainda vai continuar vivendo do jeito que tem vivido? Então, corra para Cristo. E aqueles que já são cristãos, talvez você esteja cansado e sobrecarregado, porque você tem tentado viver para o mundo, talvez na igreja você tem esfriado, tem deixado sua vida espiritual de lado, você está mais para lá do que para cá, você não vê mais alegria nas coisas de Deus, isso vai enchendo mais ainda o fardo e você talvez esteja aqui no automático também, cansado, sobrecarregado, mas ainda continua valendo a ideia de deixe o seu jugo aos pés do Senhor e renove-se no Senhor, porque Ele nos dá força, nos dá alegria e nos ajuda a lembrar a razão maior pela qual nós fomos chamados. Que Deus nos ajude, meus caros, a lembrarmos dessas verdades tão preciosas. Que Deus nos ajude a termos esse alívio maravilhoso na alma e de um dia podermos ouvir a voz doce do Senhor dizendo, vinde benditos de meu Pai para o lugar que eu tenho preparado para vocês. É a melhor coisa que tem para se ouvir na face da terra. É o fato de estar bem com Deus, em paz com Deus, salvo por Deus, descansado em Deus, e que o Senhor nos ajude a fazermos e a cumprirmos essa ordem e termos alívio verdadeiro para as nossas almas cansadas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e que haja também salvação para a glória dele.